bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Bora, pessoal! Pra dizer que tu és o Senhor. Hoje eu anotei tudinho, tudo anotadinho, pra gente estudar o que a gente vai ler, né? Porque teve muita gente que ficou perguntando depois, ficou com dúvidas. Então, a paz do Senhor Jesus, a gente vai fazer algo diferente hoje. Firmada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Tiago capítulo 2, revendo, né? Como eu já falei, para quem está entrando. Tiago capítulo 2. Gente, amanhã, né, eu falei para algumas pessoas que não ia fazer live, né, por conta de um compromisso, mas não vamos deixar de fazer amanhã, tá? O compromisso foi adiado e amanhã nós estaremos aqui fazendo live. Não fazer exceção de pessoas. Vamos começar. Vocês vão entrando aí, vão vendo. Vai ficando aí o vídeo, tá vendo? Pai do Senhor, não fazer exceção de pessoas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não faça exceção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Eu anotei algo aqui que eu vou ler para vocês. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, né? E sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Antes de você pensar, Ele já sabe. E a Bíblia fala que Ele tem contado os fios dos nossos cabelos. Contado. Que mente brilhante é essa do nosso Deus, né? E Ele escolheu nos deixar ajudá-lo. Ajudar em quê? Ajudar, né, a mudar o mundo. Como? Através de nossas orações. Quando você ora por alguém, você não está fazendo nada errado, muito pelo contrário. Isso aí vai ajudar muito no seu crescimento. A oração, né, ela é poderosa e tem grandes efeitos. E continuando, né, nossas orações, né, através de nossas orações, iremos ajudar ao Senhor, né, a mudar este mundo. Este trabalho é um mistério para nós devido à nossa limitada compreensão. Então, devido a essa nossa limitada compreensão, ele é um mistério. Mas é uma realidade, né? E Paulo, ele nos exorta, orai-vos uns pelos outros, né? E pelos nossos líderes, né, de governo, que ele fala, né? Nossas orações sinceras terão resultados poderosos. A paz do Senhor, que entrou aí. Tanto Pedro como Paulo, deixa eu logo ler aqui, versículo 3. Se por assim dizer, né, entra na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre vestida
vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e o honrardes, dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois, mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho aos teus pés. Versículo 4. Não fizeste discriminação preconceituosa e vos tornaste como juízes que usam critérios perversos, né? Tiago está fazendo uma pergunta, e olha só, tanto Pedro, versículo 4, né, quanto Paulo disseram, né, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Gente, só um instantinho. É isso mesmo. Tanto Pedro quanto Paulo, eles falam nas suas cartas, né, que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas, né? E no capítulo de 2 Pedro 3, versículo 9, fala assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 5. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que eles prometeu aos que o amam, né? Quando Tiago fala que pobre, ele está se referindo àqueles que não têm dinheiro e também àqueles que julgam, cujos valores, né, simples são menosprezados por muitos de nós na sociedade, né? Muitos de nossa sociedade. E 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo 27, fala assim: pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar o sábio, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Olha isso. Tiago fala que Deus escolheu eles porque para ridicularizar, né? Versículo 6. Contudo, vos tendes menosprezado o pobre, e não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para os tribunais, não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, né? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura, que ordena: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e então estareis agindo corretamente. Tiago falando, né? A lei é real, né? A lei real é a lei do nosso grande Rei Jesus Cristo, que disse: o meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, né? Em João 15, versículo 2 fala sobre isso. Se você quiser depois ler, tá bom? Sobre o que está escrito lá, e esse versículo que eu acabei de ler. Versículo 9. Se todavia tratais as pessoas com parcialidade, estarei incorrendo
estarei correndo em pecado, e sereis condenados pela lei como transgressores. Portanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Né? Portanto, quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. E olha o que diz aqui a nossa explicação. Olha, versículo 9, né? Algo que eu anotei aqui para nosso esclarecimento. Como você gostaria de ser tratado? Uma pergunta. Como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser tratado? Né? Não devemos ignorar as pessoas, porque assim estaremos retendo o amor, né? Misericórdia. E Coríntios, o livro de Coríntios fala sobre o amor, né? Que se a pessoa pode ter todos os dons, falar em língua, mas se ela não tiver amor, de nada vai adiantar, né? De nada vai servir o que ela fez, né? O que ela está fazendo, porque o amor, ele está acima de todos os demais dons. O amor, ele é o suporte para os demais dons. Então vamos prestar atenção, né, nas nossas vidas e fazer uma autoanálise, examinando a nós mesmos e não o pecado do outro. E Tiago, no versículo 10 que a gente também acabou de ler, Tiago, ele nos lembra que se transgredirmos uma só lei, nós nos tornamos pecadores. Então, que devemos, né, examinar a nós mesmos, não as outras pessoas, né? Renovar o esforço para colocar a sua fé em prática. Porque olha o que vem falar aqui sobre fé. Deixa eu ler logo o Ramiro aí, né? Versículo 11 fala: pois aquele que proclamou não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma transgressor da lei. Tá vendo aí? Falai e procedei com todos como quem haverá, né, de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa, né, sobre o juízo. Olha só, somente Deus pode nos perdoar os nossos pecados. Então, quando retemos o perdão dos outros, né, como diz a oração que o Senhor deixou, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade na terra como no céu. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, se a gente retém esse perdão, né? Esse perdão de liberar perdão para as outras pessoas, depois, né? Depois de a pessoa ter recebido a Deus, a pessoa vai estar mostrando que não entendeu ou não precisa, né? Não entendeu, não apreciou a misericórdia de Deus, né, ao nosso favor. Não teve entendimento, a mente da pessoa não foi transformada. No versículo 14, versículo 13, pois será
exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. Graça triunfa sobre o juízo. Atitudes demonstram a fé. Atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar a sua fé se não tem obras? Caso essa fé pode salvá-lo? Uma pergunta. A verdadeira fé, né, ela transforma a nossa conduta. Ela também transforma a nossa conduta, como também os nossos pensamentos, né? Então, se as nossas vidas se as nossas vidas permanecerem, né, inalteradas, estaremos demonstrando que não cremos verdadeiramente nas verdades em que reivindicamos crer. Anotação, tá? Que eu estou lendo. Reivindicamos ter. Agora, versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estivessem... Deixa eu beber mais porque ele está seco a boca. Se um irmão ou uma irmã tivessem necessitado de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta de que, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Uma pergunta aqui, que fica para nós. Desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obra, está morta. Então, não recebemos a nossa salvação como um pagamento por servirmos e obedecermos a Deus. Mas tais ações mostram que o nosso compromisso com Deus é real. Nosso serviço dedicado não é um substituto, mas uma evidência de nossa fé em Cristo. É uma evidência de nossa fé em Cristo, gente. Está muito linda essa palavra, né? Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé mediante as obras que realizo. E vamos aqui para a explicação, notação, né? Nossas boas obras jamais podem nos trazer a salvação. A verdadeira fé sempre resulta em uma vida transformada. Paulo, ele está falando, né, e Tiago, contra aqueles que tentam ser salvos pelas obras e não pela verdadeira fé. Entende? Crê tu na existência de um só Deus? Uma pergunta. Faze bem, uma afirmação. Até mesmo os demônios creem e tremem. Até mesmo os demônios creem e tremem, né? Tiago fala. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obra é de fato inútil? Uma pergunta. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pela obras. Cumpriu-se assim a Escritura, que declara: Abraão creu em Deus,
e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Olha o que a gente vai ler aqui. Tiago, ele diz que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. Ele levou o filho, né? Quando o Senhor pediu, né, o filho para fazer o sacrifício, né, para que ele mesmo fizesse. E ele foi, levou e afirmou que iria voltar. E o menino ainda pergunta, né? Pai, aqui está, né, toda a provisão para fazer o sacrifício, mas aonde está? Aí ele dizia, o Senhor proverá. Quer dizer, ele teve uma fé e a ação ao mesmo tempo, né? Ele agiu, ele foi lá, levou o menino, mas a fé dele estava junto com a ação. E é isso que Tiago está dizendo aqui, né? Que Abraão foi justificado pelo que fez, porque creu em Deus. Versículo 25. Exemplo semelhante é o de Raabe. A meretriz não foi ela aceita por Deus pelas obras quando escolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta, né? Então, a fé nos traz a salvação, a obediência, né, ativa, né, por sua vez, mostra, né, que a nossa fé é genuína. O que significa a palavra genuína? Autêntica e pura, né? A fé é autêntica e pura. E Raabe, né, ela vivia em Jericó, uma cidade que os israelitas conquistaram quando entraram na terra prometida. Ela escondeu os espias de Israel, ajudou a fugir. Desse modo, ela demonstrou ter fé no propósito de Deus para Israel. Como resultado, ela e sua família foram salvas quando a cidade foi destruída. O texto aqui, né, em Hebreus fala, 11:31, capítulo 11 de Hebreus, versículo 31, inclui Raabe entre os heróis da fé, né? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obra está morta. Gente, hoje eu vou começar outra. Já comecei, né? Antes de trazer para vocês, eu já estou em ação. E eu vou colocar depois, mais tarde, para vocês verem aí, tá? É uma benção aí, no horário de... É um particular da pessoa com Deus. Amém? Nós temos que orar, temos que estar em oração, amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos que estão acompanhando. Compartilhe esse vídeo. Seja um cooperador do evangelismo, amém? Ajude aí, você não pode sair para evangelizar. Não tem esse jeito de evangelizar. Então ajude compartilhando para que outras pessoas ouvem a palavra de Deus. Não estou aqui, né, passando nada de mim, tudo vem da palavra de Deus, tudo eu tiro da palavra de Deus, da Bíblia, amém? E que Deus abençoe, amém? Que Deus abençoe até amanhã, né? Como eu falei, amanhã eu não ia fazer leitura para algumas pessoas aqui, né? Mas eu vou fazer, que amanhã foi demarcado o compromisso e amanhã irei fazer, amém? Até a próxima, tchau, obrigada a todos que participaram, compartilharam.